Olha só, imagine a seguinte situação. Um ex-presidente do INSS, a instituição que cuida da aposentadoria de milhões de brasileiros, é preso sob acusação de fraude. Mas a história não para por aí. Esse mesmo homem, mesmo já investigado, teve um papel central na transição do governo Lula. Parece roteiro de filme, né? Mas é a mais pura e chocante realidade que a gente vai desvendar hoje aqui na Closer Brasil. Estamos falando de Alessandro Stefanuto. Ele foi o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, o nosso INSS. E a bomba veio à tona nesta segunda-feira, dia 17, através do jornal O Globo. Stefanuto comandou o grupo técnico da Previdência Social na transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Um detalhe crítico: a Polícia Federal já tinha prendido Stefanuto na última quinta-feira, dia 13. A acusação: ele estaria envolvido num esquema gigantesco de fraudes que envolvia descontos indevidos nas aposentadorias de quem mais precisa. E é aí que a coisa fica ainda mais interessante e preocupante. Mesmo com um histórico de investigações por corrupção, Stefanuto não só ganhou espaço, como foi alçado a uma posição de destaque no governo petista logo depois das eleições de 2022. Ele não era figurante, não. Ele coordenou um dos 33 grupos temáticos da transição. E o pior, atuou lado a lado com entidades que, hoje, estão na mira da Polícia Federal e da Comissão Parlamentar de Inquérito, a famosa CPI do INSS. Entre os integrantes desse grupo de transição estavam representantes de peso. Pense no Sindicato dos Aposentados e Pensionistas, o Sindinap, e na Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. Ambas as entidades, pasme, são alvos diretos das apurações por suposto envolvimento nos desvios. Imagina a gravidade disso. Quem deveria proteger os aposentados estava, na verdade, supostamente fazendo parte do esquema. Os investigadores revelaram que Stefanuto já recebia propina na época em que estava no grupo de transição. Estamos falando de valores altos, viu? A Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, a CONAFER, pagava entre 50 mil e 100 mil reais mensais para conseguir favores dentro do INSS. E que favores eram esses? Principalmente os chamados Acordos de Cooperação Técnica, ou ACTs. Esses acordos permitiam que as mensalidades associativas fossem descontadas diretamente da folha de pagamento dos aposentados. Segundo a PF, foi esse mecanismo que sustentou todo o esquema fraudulento, uma verdadeira sangria nos bolsos de quem já tem tão pouco. A CONAFER assinou seu ACT lá em 2017, quando Stefanuto era procurador-geral do INSS. Ou seja, ele já estava envolvido há tempo. Com a chegada do governo Lula, ele voltou ao órgão como diretor de orçamento e logística. 3 meses depois, assumiu a presidência do Instituto. E quem o indicou? Ninguém menos que Carlos Lupe, o ministro da Previdência. Stefanuto ficou no cargo até abril de 2024, quando a primeira fase da operação sem desconto revelou toda a fraude. Diante das evidências, Lula ordenou sua demissão, contrariando a tentativa de Lupe de mantê-lo no posto. Um cenário bem complicado. E tem mais. Antes mesmo da eleição de Lula, o Congresso Nacional derrubou uma regra crucial, criada em 2019, que exigia a revisão dos ACTs a cada 2 anos. Essa revogação, meu amigo, beneficiou diretamente os sindicatos que já vinham sendo acusados de aplicar descontos ilegais nos benefícios dos aposentados. O Globo revelou que essa mudança foi inserida discretamente num projeto de microcrédito relatado pelo deputado Luiz Miranda. E quem foi favorecido? Entidades como o Sindinap, por exemplo. Além de Stefanuto, o grupo de transição da Previdência tinha outros nomes ligados ao sindicato. Um deles é Luiz Antônio Adriano da Silva, o famoso Luizão, que atuava como coordenador e é secretário-geral do Sindinap. Outra figura importante é Tônia Galetti, assessora jurídica do sindicato e filha do fundador da entidade. Ela declarou à CPI que alertou o ministro Lupe sobre as fraudes ainda em 2023, mas, segundo ela, não houve resposta institucional. Mas não pense que Tônia está fora da mira. A oposição na CPI a vê como alvo. O relator, Alfredo Gaspar, indicou que ela e sua família teriam recebido 20 milhões de reais do Sindinap. Ela se defendeu, claro, dizendo que os valores são resultado de seu trabalho
e acusou os parlamentares de matar o mensageiro. É uma teia complexa de interesses, não é mesmo? E a rede de conexões não para por aí. O Sindinap, que está no olho do furacão dessas apurações, tem José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Lula, como vice-presidente da entidade. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de 390 milhões de reais em bens e valores vinculados ao sindicato. É um valor absurdo, que mostra a dimensão do que pode ter acontecido. Outro integrante do grupo técnico da Previdência, Evandro José Morello, da CONTAG, também estava presente no Conselho Nacional da Previdência Social. A defesa de Stefanuto, por sua vez, insiste que ele é inocente e que está colaborando com as investigações, classificando a prisão como completamente ilegal. Mas as evidências, como você pode ver, são fortes. Então, o que tudo isso nos mostra? Que o esquema de fraudes no INSS não é um caso isolado, mas uma rede complexa que envolveu desde o alto escalão da instituição, passando por sindicatos influentes, até figuras com conexões políticas importantes. A Previdência Social, que deveria ser um porto seguro para os trabalhadores e aposentados, parece ter sido usada como um balcão de negócios para alguns. A atuação da Polícia Federal e da CPI é fundamental para desvendar cada detalhe e garantir que os responsáveis sejam punidos. Mais do que isso, é essencial que os mecanismos que permitiram essa sangria, como os ACTs sem fiscalização adequada, sejam revisados e reforçados para que situações como essa não se repitam. É uma situação que exige nossa atenção e cobrança. Acompanhar de perto estes desdobramentos é crucial para entender a saúde das nossas instituições. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço, para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.